Vou dar só uma claquetada para ajudar o Matheus. Para ele sincronizar o som. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Olá, licitante! Tudo bem? Vocês já devem ter visto que este é um vídeo mais do que especial. É a edição de número 400 do Boletim Diário. E resolvemos gravar os bastidores, como surgiu, como tudo isso aconteceu. E juntamente com o nosso time aqui, porque ninguém faz nada sozinho. E eu quero começar aqui falando para vocês da história de como surgiu o Boletim Diário. Isso não é uma história que surgiu do nada, já estava nos planos aqui da Forset para que este quadro acontecesse em 2020. A gente já entregava muito conteúdo, porém presencialmente. E aí veio a pandemia e nós tivemos que acelerar o processo. O primeiro vídeo eu gravei em casa. Infelizmente, ou graças a Deus, este vídeo nem foi ao ar. Mas eu quero aproveitar aqui este vídeo, vocês acompanharam lá no nosso Instagram, inclusive se você não segue, está aparecendo aqui embaixo. Vieram várias perguntas e é isso que nós vamos fazer aqui numa rodada, cada um respondendo aí sobre os seus desafios, os momentos dentro do Boletim Diário. Então, acompanhe aí. E este aqui é o nosso time. Vamos fazer uma rodada aqui de apresentações bem breves? Por favor, Natália. Olá pessoal, eu sou a Natália e aqui no Boletim Diário eu sou responsável pela captação dos palestrantes e especialistas e também sou responsável pelo número de licitações que vocês acompanham na segunda-feira. Olá pessoal, eu sou Jaqueline, sou responsável pelos consultores de licitação aqui da Forset e também gravo alguns conteúdos aqui para o canal. Olá pessoal, eu sou o Matheus e eu sou responsável pela edição e toda a pré-produção das gravações do Boletim Diário. Bom, essa primeira pergunta é muito fácil de responder. Eu tenho bem na memória aqui, né? Talvez a live mais inusitada que nós já fizemos foi o Confraterniza Licitação, né? Foi um evento onde resolvemos mostrar o gestor ou a pessoa por trás do gestor. Então nós convidamos aí vários gestores públicos. Se você não assistiu, o link provavelmente vai estar aqui na descrição ou procure no nosso canal aí do YouTube, que é super divertido. E por que foi inusitado? Porque começou a fugir um pouco do nosso controle, mas no bom sentido, ficou divertido demais. O pessoal começou a tomar um vinho online, batendo um papo, e aquele papo ele durou aí pelo menos, caso vocês não saibam, mais de 2 horas depois do final da live. Foi super divertido. E você, Natália? Eu acho que também foi o Confraterniza, porque foi uma situação em que a gente não conseguia encerrar o evento, né? Foi uma situação assim, infelizmente, né, vocês não conseguiram presenciar. O Matheus, né, presenciou lá no marketing ainda, mas eu acho que é uma das situações mais engraçadas, assim, de ver o gestor público de um jeito que a gente não imagina, né? A gente vê nos bastidores do boletim, sim, a gente tem esse privilégio, né, de conhecer eles no pessoal, mas eu acho que foi a mais inusitada que a gente já fez até hoje. Bom, pra mim, como eu não assisti, né, pessoalmente, mas eu assisti pelo YouTube, achei também muito engraçado, mas uma que eu me relembro, assim, que eu gostei bastante foi do Ricardo, né, ele tava apresentando, a gente tava nos bastidores aqui, ele caiu, né, o panfleto dele, ele ficou um pouco, mas ele conseguiu voltar e tudo se restabilizou, mas foi muito engraçado, foi muito divertido. O momento inusitado, eu acho que eu tenho que concordar com o Ricardo e com a Natália, foi o Confraterniza, porque mostra realmente uma versão dos gestores que a gente não conhece. A gente só conhece aquele gestor que anda de terno, que é arrumadinho. Sim. No Confraterniza mesmo, a gente viu uma versão totalmente diferente deles e algo que a gente não esperava. E como a Natália disse, a gente não conseguia encerrar na hora. É isso aí. Então vamos lá. A próxima pergunta então é: quanto tempo dura uma gravação?
Isso depende. A gente tem vários conteúdos, né? Então, por exemplo, o número de licitações a gente grava mais ou menos em uns 20 minutos, mais ou menos. Sim, isso, né? Depende da quantidade de erros que a gente tem no dia. Às vezes são muitos, né? Eu ia brincar com isso, depende de quem tá gravando. Verdade. Porque geralmente, né, o número de licitações é 20 minutos, mas, por exemplo, assim, o papo com especialista, tem papo com especialista que a gente grava em 40 e tem papo com especialista que a gente fica 2 horas com o especialista. Então, eu acho que depende muito do quadro, né, Jaque? Sim, com certeza. A gente tem essa questão de gravar, né, certinho, mas a gente não tem controle do que acontece. Sim. Mas é muito gostoso, tanto de 20, tanto de 40, a gente super se diverte fazendo Sim. isso. Eu concordo com as meninas, que é como a Jaque mesmo falou, é uma situação que a gente não tem controle. Mas acaba que a conversa fica tão gostosa que até a gente começa a se envolver na conversa. Então, acho que, como a Nath falou, depende muito da ocasião da gravação. Eu tenho que mencionar que a gravação em si, geralmente, ela é de 20, no máximo 30 minutos. Porém, o papo antes com o gestor é que muitas vezes demora até mais. Sim. Tem o lado tietagem também da nossa parte. Deixa eu aproveitar, já que eu tenho agenda com ele, bater um papo. Mas estes bastidores aí também são super legais. Isso aí. Bom, a próxima pergunta aqui, qual foi o maior desafio no começo e qual é o maior desafio atualmente? Bom, creio que no começo realmente a gente estruturar, né? A gente pensar como que seria a cara do boletim diário, né? E atualmente agora a gente pesquisar novos conteúdos, a gente está sempre em atualidades, né? Então acho que esse é o maior desafio atualmente. Eu concordo com a Jaque no quesito de desafio no começo, né? Que foi como pensar no boletim, como ele ficaria pro telespectador na hora. Só que eu acho que como continuar, eu acho que é procurar saber, tipo, os limites de onde pode ter, para não conseguir ficar uma coisa muito escrachada, mas também ao mesmo tempo atualizar os vídeos, não deixar cair na mesmice, que eu acho que é um desafio de toda a produção audiovisual. Sim. Exatamente. Bom, desafio do começo, eu tenho que fazer até essa brincadeira. No começo o problema era a tecnologia. Hoje temos câmera 1, temos câmera 2, não sei como é que vai ficar isso na edição. Tem câmera 3, deve estar aparecendo aí em algum lugar. Então esse era o desafio. No começo era só uma câmera fotográfica que a gente utilizava nos eventos, teve que adaptar. Mas eu vejo assim, o desafio no começo era encontrar os especialistas. Sim. Porque era um quadro novo, e aí ninguém conhecia, agora vou envolver meu nome, né? Então este era o grande desafio. E o desafio atual, por incrível que pareça, agora inverteu isso, porque a gente tem o grande desafio que muitas vezes tem que falar, olha, a agenda tá cheia, sim. Desculpa. E tem alguns que acabam até não entendendo, né? Sim. Este lado, o evento principalmente, eu falo que é quase que um casamento, né? Sim. Porque a lista de casamento eu só posso levar 200 pessoas, e agora? A família é grande. E aí tem os eventos, alguns ficam tristes com a gente, e não é, porque a gente tem que cuidar dessa agenda. Talvez hoje o desafio atual é justamente esse, mas é um ótimo desafio que a gente está administrando muito bem aí. E você, Natália? O meu desafio no começo, né, agora, eu era a substituta do Matheus, né, então antes do Matheus vir aqui editar os vídeos, era eu que fazia essa edição, e aí também assumir a frente aqui no começo, né, a gente é tímido, todo mundo que, né, acompanha aqui sabe que a gente tem esse negócio, todo mundo que já precisou ficar na frente de uma câmera sabe o desafio que é estar na frente de uma câmera. E eu acho que agora o desafio é justamente esse que o Ricardo falou. É conseguir domar a agenda, né? Porque a gente tem, graças a Deus, muitos especialistas. A gente tem muito conteúdo para colocar também. Então eu acho que essa administração da agenda agora tem sido um bom problema pra gente. Bom, a próxima pergunta que a gente tem é como são escolhidos os especialistas? Essa parte eu confesso que eu não participo muito, porque a maioria quem faz são as meninas ou até mesmo o Ricardo, mas eu acredito que é com base num estudo bem minucioso de cada especialista, qual a especialidade de cada especialista, e aí eu acredito que com isso a gente consegue trazer os especialistas aqui para o nosso quadro. É isso aí. Falando assim de como é escolhido, isso é um trabalho minucioso, você bem colocou, porque a gente defende, tá pegando essa câmera aqui, né? Eu defendo uma marca, eu tenho que cuidar muito disso,
Então a gente tem que pensar quem é essa pessoa, qual é a posição dela, qual a visão dela referente ao tema licitação. O tema é polêmico, a gente adora, né? Porque realmente é difícil sair da mesmice, tem muita coisa no mercado, mas aí a gente quer trazer sempre a novidade. Então a gente cuida de tudo isso. Muitas vezes este é um trabalho difícil de fazer, porque às vezes a pessoa não tem a agenda, às vezes ele tem a agenda, mas ele não quer falar daquele assunto, aí você precisa convencê-lo a trazer isso daí, mas é um trabalho prazeroso de fazer isso, até porque a gente vai conhecendo, e isso eu deixo claro aí para vocês, viu, gente? A gente não está aqui atrás, nunca foi o objetivo de querer like, claro que a gente gosta, né? De você, não deixe de nos seguir aí, mas o objetivo principal sempre foi entregar conteúdo, trazer conteúdo para você que está acompanhando aqui este vídeo conosco aí. E tem muita gente nova, prestem atenção nisso daí, tá, gente? Tem muita gente nova com uma visão riquíssima, principalmente agora com a nova lei aí. Mas, por favor, Natália. Então, é só um complemento, né, do que eles já falaram. A gente agora, né, falando um pouco do Ricardo, que ele falou sobre nova mão de obra, a gente tem um quadro exclusivo para essas pessoas. Então, o nosso intuito é realmente colocar essas pessoas no mercado, mostrar que o conteúdo delas é muito rico e que elas estão iniciando no Instagram, né, que é onde é a frente aí de todo mundo. Então, eu acho que os especialistas a gente escolhe pela expertise dele e também pela forma de falar, por como fala sobre o tema licitações, como o Ricardo falou, é definido pelo tema. Então, por exemplo, assim, é um tema muito atual, a gente traz, é um especialista que é muito famoso naquela área, por exemplo, é muito famoso em compliance, a gente chama ele. Então, é realmente pelo currículo da pessoa e como ela atende aí sobre o tema licitações. Sim, falando sobre isso, eu também concordo com todos que falaram, né? A gente escolhe com muita dedicação, né? Com muito amor, realmente, para levar conteúdo para vocês, né? Então, como a Nath falou, esse novo quadro, novos especialistas, né? A gente sempre, além de trazê-los para falarem sobre novos temas, nós também trazemos para até a gente aprender, né? Sim. Saber como que realmente funciona esse mundo das licitações. A próxima pergunta aí que veio aqui, essa é interessante, né? Vocês gravam todos os dias? No começo era uma vez por semana, a gente ficava feliz quando tinha 2 vezes por semana, né? Puxa, temos 2 especialistas, aí tem o quadro, né? O boletim diário, que a gente sempre grava às segundas-feiras. Mas hoje, graças a Deus, né? Vocês devem ter percebido já, há vários vídeos a gente colocou aí, tem um estúdio. Então, esse estúdio, ele tem vida própria, tem gravação todos os dias atualmente, inclusive daqui a pouquinho, terminando esta gravação, eu vou gravar aí sobre atualizações de lei, né? Então sempre que sai eu já corro aqui, a gente grava isso, já vai colocando aí nas redes sociais, mas hoje, respondendo friamente aí, sim, temos gravações todos os dias. Exatamente. Bom, eu acho que esse aí é uma opinião coletiva, né? A gente grava todos os dias. Então eu vou para a próxima, que é qual foi o melhor ou o mais divertido boletim que a gente já gravou. Divertido todos são, né? A gente sempre tem o prazer de ter o back-off, né? Que a gente não vê aqui, vocês não veem aqui, né, publicado. Mas eu acho que divertidos todos são. Mas a gente tem as particularidades, né? Eu acho que, na minha opinião, os mais divertidos de gravar foram com o André Maia e Antônio Lima, que foram aqueles, né, que a gente gravou justamente um conteúdo divertido. E também lá no comecinho com a professora Lindineide, que ela teve problema de conexão várias vezes, inclusive já entrou até em erros de gravação lá no Confraterniza. Então eu acho que foram as situações assim mais divertidas, na minha opinião, né? Sim, gente, eu preciso concordar que os erros de gravação são os melhores. Se você não viu, pode ver aí, tá no nosso canal, tá? Mas realmente esse do Antônio Lima com o André Maia foi muito engraçado. Eu concordo com as meninas, tanto com o do André Maia quanto o do Antônio Lima são bem divertidos. E os erros de gravação também são muito divertidos. Principalmente pra você que edita, né? Mas eu tenho que falar que acho que o meu preferido é com a Cristiane Stroppa, porque ela fala muito bem, ela explica muito bem.
E é uma mulher fantástica. Pra mim, esse é o meu vídeo preferido da entrevista. Guarda no coração. Bem lembrado aí, da professora Cris, eu lembro que eu fiquei assim, acho que a boca foi até abrindo, assim, aquele momento tietagem, meu Deus, como tem conhecimento. No meu caso, eu vou colocar os melhores, talvez é chato até criar isso, né? Mas eu tenho um top 3 aí, eu, Ricardo, né, colocando meu posicionamento, foi quando eu consegui, o primeiro, né, quando eu consegui gravar com o professor Jacobi. Ele sempre foi uma referência, aliás, ele é uma referência dentro do tema licitações públicas e, gente, aí eu posso falar para vocês, ele não erra, ele tem um controle total, um domínio total ali e fala muito bem e é uma pessoa incrível, assim, faz você se sentir muito à vontade. Ele é óbvio que eu estava nervoso, né? Afinal, eu estava falando com o professor Jacobi, então foi um prazer. Com o Cristiano Hecker, porque ele aceitou, o quadro estava começando lá ainda. Sim. A audiência bem baixinha, poucas pessoas conheciam. Eu acho que foi antes até do programa de número 100, mas ele aceitou gravar, né? Aí tem toda aquela tensão, assessoria de imprensa acompanhando junto. Aí fica aquele momento tenso ali, né? Mas foi... puxa, top, assim, para poder gravar, tanto porque ele aceitou o convite e pelo conteúdo que ele trouxe, né? Então foi muito bacana. E claro, eu não posso deixar aqui de mencionar Renato Fenili, né? Que era outro que a gente acompanhou com o novo decreto, eu sempre vi lá, ele sempre polêmico, né? Entregando muito conteúdo e eu tive o prazer, ele aceitou aí o nosso convite, já fez vários eventos, então esses 3 eu coloco ali como um top de realização pessoal. Mas aí eu não estou sendo, talvez eu seria injusto. Gente, todos, de verdade, todos, sem exceção, dá um friozinho na barriga na hora de gravar. Eu inaugurei esse estúdio aqui com o professor Rony, eu conheci ele pessoalmente, mas fui gravar, as meninas sabem, eu sou pra caramba, e eu fico nervoso mesmo, e aqui eu posso listar toda essa turma aí, né, que a Antônio Lima, vocês mencionaram, Rafael Igor, todos eles, todos têm a sua particularidade. Professor Anderson Pedra, eu poderia passar aqui, ó, eu vou citar 400 pessoas. Não, mas faz, todos são especiais. Todos são especiais, sem sombra de dúvida. Bom, e a última pergunta, então, pra gente fechar aqui, infelizmente, né, papo bom passar rápido. A gente recebeu uma que eu achei legal para encerrar. Então, assim, ao pensar na marca de 400 episódios, qual que é a palavra que vem na mente de cada um de vocês? Vou começar pelo Ricardo. Foi o primeiro, inaugurou aqui o quadro. Eu vou... essa é bacana, né? Começar comigo. Mas talvez pra mim é fácil para definir. É uma satisfação. Ou melhor, eu vou falar assim, pode colocar qual a palavra, né? Qual a frase. Caramba, deu certo. Porque lá atrás, né, a gente tinha essa dúvida. E aí, será que o pessoal vai receber este conteúdo? E hoje eu posso olhar assim, né, 400 episódios, então eu posso dizer, deu certo. O time está cada vez mais unido, a gente já tem novas coisas aí para chegar, viu, gente? 2022 vai surgir muita coisa boa. E eu digo assim, por que deu certo? Hoje eu olho aqui no mercado, muita coisa pessoas que a gente lançou, a gente vê em outros lugares e fala, pô, legal, sim, sensacional, é isso aí mesmo. Por quê? A ideia é distribuir conteúdo, licitação é uma coisa fechada, né? Então o quadro deu certo. Então eu talvez definiria dessa forma aí e rumo aos 500 episódios. Isso aí. Bom, na minha opinião, acho que até hoje ainda é um desafio. Estar aqui é um desafio. E é um desafio para todo mundo, né? Trazer novos temas, estar na frente da câmera, levando o conteúdo que a gente sabe que vocês acompanham todos os dias. Agora temos conteúdos diferentes em todas as plataformas, então já segue a Forset, né? Aqui no YouTube, lá no Instagram, LinkedIn, Twitter, cada uma das nossas redes tem um conteúdo diferente. Então acho que o desafio é a palavra que eu tenho aqui para definir o quadro. Bom, eu acho que pra mim é felicidade, né? A gente vem entregando conteúdo diariamente, com muito amor, muito sorriso no rosto pra fazer com que isso dê certo, né? A gente conversa entre si, então isso é especial pra mim, a felicidade de estar aqui todos os dias e gravar conteúdos para vocês. Pra mim, eu acho que a melhor palavra que define, né, os 400 episódios é evolução, né? É saber olhar para trás, ver como tudo começou e como a gente está carregando agora. A gente está com um estúdio incrível que tem 3 cenários diferentes, onde a gente grava conteúdos diferentes, cada uma com o seu propósito.
Então acho que evolução, pra mim, é a melhor palavra que pode definir os 400 episódios. Perfeito. Deixa eu só complementar, né, antes da gente finalizar, que eu lembrei aqui. Uma coisa que gera muita satisfação é, muita gente vem aqui para São Paulo, eu queria conhecer vocês, a gente vai até o aeroporto e tal, e eu amo as brincadeiras, né? Quando a pessoa encontra a gente lá no aeroporto, aí, olá! Ficou aí a marca registrada aí. Inclusive, por falar em marca registrada, vamos finalizar também este vídeo aqui, pois reforçamos o compromisso de que Licitação é o nosso negócio. Era isso?